Oi, gente! Bom dia! Tudo bem? Ai, hoje eu quero compartilhar um pouquinho de uma história. Essa história é para as meninas, mulheres, né? Eu acho que eu vou morrer menina, porque eu penso que a vivacidade da minha criança interior é o que me faz sábia. Mas não que os rapazes não possam se inspirar por isso também. Mas nunca foi para vocês, nada disso que eu falo. Sempre foi para elas, por elas e delas. Afinal de contas, eu sou ela, né? Eu quero contar um pouco hoje sobre os caminhos que estão me levando para minha doce. Amanhã eu tô indo. E hoje eu já me coloquei de férias, porque como uma boa moça, eu vou fazer a preparação. E eu fiquei refletindo sobre tudo que está me levando até lá, sabe? E toda a jornada. E queria compartilhar um pouco. Alguns já sabem, há 2 anos atrás eu fui convocada para ser uma agente de mudança. E eu aceitei. A turma lá de cima me chamou para trabalhar e eu aceitei trabalhar. Mas quando a gente decide ser um agente de mudança, a gente ganha uma responsabilidade muito grande. Porque quando a consciência vem pra gente, a gente já não pode mais fazer aquilo que a gente fazia antes, sabe? A gente não pode se esconder atrás dos nossos muros. A gente tem que ir um pouco adiante. E eu tenho feito isso. Eu já vinha fazendo isso de forma inconsciente, pelas experiências de vida, mas de 2 anos pra cá isso começou a ficar mais claro pra mim. Então, sabendo do cargo que eu tinha aceitado, eu gosto de trabalhar, vocês sabem disso? Eu comecei a trabalhar incessantemente para me tornar uma agente de mudança. E o que faz uma agente de mudança? Muda a si mesmo o tempo todo. E é isso que eu venho fazendo, me mudando o tempo todo para versões. Sempre buscando a melhor versão, mas claramente isso não acontece sempre. Às vezes a gente encontra alguma versão ali que a gente precisa resgatar e tratar. E nesse processo desses 2 anos, eu fui levada a muitos caminhos, para muitos lugares, para além da terra, para além do céu. Mas chegou um momento em que eu tive uma conversa com a turma lá de cima e que uma viagem na terra mesmo ia representar mais do que uma viagem, mais o encerramento de um ciclo. Algumas pessoas sabem, 2023 foi um ano lindo, mas também complicado. Eu passei o ano enfrentando uma questão de saúde, uma doença, e foi uma doença que eu enfrentei solitária e não foi fácil. Eu todos os dias, desde o dia do diagnóstico até o dia do diagnóstico de cura, eu levantava da cama convencida de que eu precisava ser corajosa e resiliente. Quando eu recebi o diagnóstico da cura, foi a coisa mais doida que aconteceu. Eu não sabia o que fazer com o fato de estar curada. E um dia eu vou falar sobre isso mais profundamente, já compartilhei essa reflexão com algumas pessoas, o que é o luto do fardo. E luto tem sido um tema recorrente por aqui. É uma história que eu conheço bem e, infelizmente, é uma história que várias das minhas pessoas queridas estão tendo que lidar agora. Então é um tema que está muito aqui. E eu tive que lidar com o luto de uma coisa ruim, pensa só. Doido, né? Mas, nesse processo, depois que eu recebi o diagnóstico de cura, eu tive uma grande catarse, vamos assim dizer, porque eu não conseguia saber o que fazer com a liberdade de não ter que acordar mais de manhã pensando que eu precisava de coragem, resiliência e paciência. E foi uma coisa muito intensa de perceber. E nesse processo eu ainda tive algumas experiências muito dolorosas em relação a uma pessoa que eu gostava muito, que sem saber dos detalhes do que estava acontecendo, acabou me tratando de uma maneira degradante e isso me levou no chão.
E eu tive uma das minhas maiores brigas com Deus. Eu perguntei se ele não era o diabo, pra vocês terem ideia. Eu sou doida desse ponto. E nesse dia eu ouvi ele claramente me mandando levantar daquela posição degradante que eu estava e reagir com elegância. E aí eu descobri que o caminho que me leva até Mendonça tem a ver com o caminho da elegância. Mas não é elegância de calças de alfaiataria e escarpãs ou aulas de etiqueta. Eu tenho tudo isso, só pra constar, tá? É a elegância da alma. E essa elegância, ela é muito mais sublime. Ela é muito mais sofisticada. Mas ela é tão humilde. Ela é tão simples ao mesmo tempo. E eu tive a benção, nesse processo, nessa função de ser agente de mudança, de aprender a ser elegante. E uma pessoa elegante, ela é gentil em situações cruéis, principalmente com ela mesma. E depois que eu passei por esse processo, que vou dizer que se eu falar que ele ainda não dói, eu estarei mentindo, e vocês sabem que eu não gosto de mentira. Mas depois de passar por esse processo, numa sessão de terapia, eu realizei que eu tinha concluído com muita graça uma coisa grandiosa e que eu merecia um presente. E o presente aconteceu numa conversa entre amigos, que era comprar uma passagem para Mendonça. Fazia sentido, eu me tornei sommelier esse ano. Mendonça é um destino perto, mas ao mesmo tempo incrível. Ele cabia dentro de tudo que estava acontecendo. E tudo começou a acontecer para me levar até Mendonça. E essa viagem se tornou algo inesperado no decorrer do caminho, desses 2 meses desde o momento que eu comprei passagem, que, assim, eu não sei explicar. Desde o momento em que eu decidi agir com elegância, tudo aconteceu. Novas pessoas chegaram, novos contratos chegaram, novas propostas chegaram, a prosperidade chegou, a abundância chegou, a alegria chegou, a leveza, tudo chegou. E tudo aquilo que eu acordava todos os dias me convencendo que eu precisava ter, eu comecei a ter naturalmente. Simples assim. Apenas sendo elegante. Na alma. Que não tem nada a ver com a elegância das vestimentas. Você pode nem ver que eu tô de cabelo molhado e top. E amanhã. E por várias situações que eu não preciso compartilhar aqui, apesar de ser uma agente de mudança e isso implicar em se expor um pouquinho, tem coisas que eu gosto de manter pra mim. A viagem foi se modificando no meio do percurso e foi se tornando um bicho diferente, o lugar ficou diferente, a data foi diferente, o projeto foi diferente e ele ainda está sendo modificado, faltando apenas 24 horas. E às vezes eu pergunto pra Deus assim, tá sendo exagerado? Não? Tá meio demais? Porque tá sendo bom, mas às vezes tem desafios. E eu ouvi ele cantando, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. E essa é a relação que eu tenho com ele, sabe? Não existe hierarquia entre a gente. Ele se joga aos meus pés, eu me jogo aos pés dele. E ele falou pra mim que é bem isso que vai acontecer. Que a gente vai exagerar. E vai ser muito diferente do que eu esperava. Bem diferente. Como ficou a cada dia. Mas vai ser incrível. E eu tenho muitas coisas para descobrir. E por que eu tô compartilhando isso com vocês, entre risos e lágrimas? Com essa sensação de orgulho e de medo e de frio na barriga. É a primeira vez que eu vou sozinha para Mendonça. Eu não estarei sozinha lá. Outras pessoas chegarão depois de mim, outras pessoas estão lá para me receber. Mas o meu percurso até lá
Desde antes da passagem ser comprada, ele foi feito por mim, exclusivamente por mim. E por Deus, obviamente, pelo roteiro de Deus, que cada hora muda de ideia em relação ao script. E eu tô falando isso porque há umas 2 semanas atrás, eu acho, eu conversei com uma amiga minha que falou assim pra mim, que ela tava triste por uma situação, e eu virei pra ela e falei assim, brava, sabe? Nossa, eu queria que você entendesse o que eu entendi, mas eu queria que você não precisasse passar pelo que eu passei pra entender. Porque na hora que você entender, você vai ver como que tudo é fácil. Só que aí depois, eu descobri que eu tava errada. Que a elegância faz isso. Ela o tempo inteiro mostra que você deve continuar humilde. E aí, eu enfrentei meus próprios desafios, meus próprios medos. E tô compartilhando tudo isso porque por elas, pra elas e delas, é que meninas, mulheres, o mundo tem sido cruel com a gente há milênios. Sonhar alto é algo proibido para uma moça. Não é de hoje, não é de ontem, não é de séculos atrás, é de sempre. Mas sejam elegantes. Em todas as situações gentis. Desculpa, gente, em todas as situações cruéis sejam gentis. Isso é uma habilidade essencialmente feminina que a gente sabe fazer muito bem. E o mundo vem há milênios forjando a gente a ser diferente disso. A sermos nervosas, a sermos submissas, a sermos choronas, a sermos dramáticas, a sermos mortas e violadas e agredidas. Mas tudo que a gente é, em essência, é elegante, na alma, sabe? E a elegância é que nos leva longe, para a medança e além disso. Eu peço desculpas, mas só que não, por deixar algumas lágrimas escorrerem enquanto eu falo isso. Mas também é uma sensação de tremendo orgulho e alegria pegar meu passaporte e passar da fronteira do Brasil sozinha pela primeira vez. E eu compartilho com vocês o depois. E eu espero que todas vocês, assim como eu, tenham a mendonça de vocês. E também o Japão e a Austrália e qualquer lugar que vocês quiserem. Um beijo e boa viagem pra mim.